A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que bom que nós estamos aqui. Que bom. Sou o pastor Antônio Paniago, o seu amigo de todo o tempo. Quero desejar para você um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo Bálsamo para a Minha Alma. Amém, querido? E quero convidar você a pegar a sua Bíblia, pegar um caderno. O bom é fazer alguns anotamentos, alguns apontamentos que é necessário. Amém? Para que possamos assimilar cada vez mais esta verdade. Quero convidar você para que nós possamos juntos fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te adorar, porquanto entendemos que o Senhor é bom. Entendemos, papai querido, que o Senhor é o maior interessado na minha vida. O Senhor é o maior interessado na minha história. O Senhor é o maior interessado, papai querido, ó Deus, em produzir descanso para mim, por meio do conhecimento. E por isso, nesta oportunidade, eu quero te invocar, porque eu sei que o Senhor quer produzir alívio para mim. Eu sei que o Senhor quer me levar para o equilíbrio, para que eu possa testificar com aquilo que o Senhor fez na minha vida, que a luz possa resplandecer diante dos homens e o Senhor que está no céu ser glorificado. Por isso eu quero invocar o teu Espírito, Senhor, para que possa, Senhor Pai querido, Deus eterno, se manifestar, abrindo o nosso entendimento, nos dando compreensão à tua palavra, em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém, graças a Deus. Amém? Eu só queria fazer uma breve observação para você no início da terceira aula, que é muito importante. Querido, a respeito desse tema que nós vamos abordar, o bom seria que você deixasse todas as ideias preconcebidas a esse respeito, deixasse de lado para poder assimilar, né, esta verdade naquilo que ela tem sido proposta por Deus para as nossas vidas. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 142. Essa é a nossa terceira aula, como eu já disse. Hoje, propriamente hoje, eu quero falar com você a respeito de um novo tema, amém? Sobre o pecado familiar. Mas, portanto, abre aí na sua Bíblia, né, comigo, né, juntos, para que nós possamos ler o Salmo 142, no versículo 7, que diz assim: tira a minha alma da prisão, para que o louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Essa é a Almeida, né? Vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Liberta-me da prisão e renderei graça ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Em algum momento, né, da trajetória de Davi, esse homem que a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus, ele percebe que ele não está bem, ele percebe que não consegue oferecer a Deus o perfeito louvor. Então ele também percebe, né, que ele não está atraindo para ele, né, pessoas justas. Então ele vai falar com alguém, ao perceber, ao analisar. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que examinar a nós mesmos. Nós temos que fazer uma leitura espiritual das nossas condutas, a respeito de como estamos diante de Deus, né? A respeito de como nós estamos diante dos nossos irmãos, né? Os nossos relacionamentos, porque cristianismo é relacionamento, né? Horizontal e vertical, né? Primeiro, né, eu tenho que me relacionar bem horizontalmente, porque aí eu consigo me relacionar bem verticalmente, né? Deus disse, como que eu posso dizer que eu amo a Ele se eu não amo os meus irmãos?
Então, em algum momento, Davi percebe isso, mas também ele percebe que ele, voltando para o Todo-Poderoso, que é o único que pode acertar essa situação, para que ele possa, né, oferecer justamente esse louvor excelente e possa, para a sua vida, atrair vidas para o Senhor. Amém, querido? Que bom, que bom. E hoje, querido, hoje eu quero falar com você a respeito desse assunto, o pecado familiar. Amém? Tá? Bem, eu sei que você conhece a Bíblia, né? Eu sei que você é um estudante da Bíblia. Você vai entender que no livro de Êxodo, né, no capítulo 19, Deus está falando com Moisés, e Moisés está no Monte Sinai, está ali no Monte Horebe, né? Ele passa ali 40 dias, né? Por 2 vezes ele passa esse tempo ali com o Senhor. E Deus agora, né, está dando a ele justamente, né, a lei, né, dando a lei, dando os mandamentos. E o capítulo 20, Êxodo capítulo 20, né, do versículo 1 ao versículo 17, Deus vai estar falando a Moisés a respeito dos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos. Eu sei que você sabe que o primeiro mandamento, né, que Deus deu a Moisés, diz justamente amar a Deus sobre todas as coisas. Agora Deus vai pegar esse mandamento, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, para que não fique dúvida a esse respeito, ele vai destrinchar aqui no capítulo 20, no versículo 3 ao versículo 6. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse o que Deus fala a respeito do que é amar a Ele sobre todas as coisas. No versículo 3 ele vai dizer: não terá outros deuses diante de mim. No versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, debaixo da terra. 5. Não te encurvará a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guarda os meus mandamentos. Amém? Eu tenho a certeza que você entende esse mandamento, né? Entende esse primeiro mandamento, que o amor a Deus sobre todas as coisas está relacionado com o nosso testemunho, né, de adoração ao Deus Todo-Poderoso, a obediência, né, de nos prostrar somente a Ele, a nos dedicarmos somente a Ele, né, a estarmos na tua casa, obedecendo a tua palavra, obedecendo os seus preceitos, né? Eu sei que você entende isso. E nós vemos aqui que Deus é Deus que diz que vai visitar. É Ele que diz que vai visitar, no versículo 5, né, a maldade dos pais, né? Que maldade que é essa? Dos pais que se prostraram diante de ídolo, né? A maldade dos pais que se dobraram e serviram outros deuses, né? Essa maldade que ele está falando, ele vai visitar até a 3ª e 4ª geração. Você entende muito bem isso, né? O amor de Deus, ele tem que ser visível nas nossas vidas, né? Tem que ser visível em nós, assim como o amor de Deus por nós foi visível na cruz do Calvário, né? Foi visível naquele ato de Jesus estar ali, disse: Pai, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito. Feito isso, expirou. O amor de Deus por nós foi visível, né? Nos comprando, nos resgatando. Por isso, o nosso amor a Deus, ele tem que ser visível, ele tem que ser notório diante de todos os homens. É isso que Deus está falando. Amém? E nós vamos ver, querido, no livro de Mateus, no capítulo 5,
no versículo 17 e 18, eu quero ler aqui para você numa versão da Nova Tradução da Linguagem Hoje. Poderia ser qualquer uma, tá? Mas é que eu abri nessa aqui para você ver o que Jesus veio dizer a respeito da lei, Veja bem, não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Versículo 18. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Jesus disse que a lei ele não destruiu, que a lei, né, não. Ele veio para cumprir a lei. Ele veio para dar sentido à lei. Certa feita, Jesus, na sua caminhada, né, ele vai ser confrontado, né, pelos religiosos, né? No capítulo 22 de Mateus, no versículo 34, vai dizer que são os fariseus, saduceus, e embora não fala nesse primeiro versículo, mas a pergunta vai vir de um doutor da lei, de um escriba, que também estava acompanhando, né? Com certeza. E ele faz uma pergunta para Jesus, dizendo justamente isso no versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento da lei? Nós vemos agora que Jesus ele vai pegar os 10 mandamentos e vai condensar e vai, né, citá-los em 2 mandamentos, condensá-lo em 2 mandamentos. Ele vai dizer justamente assim, né? Olha, presta atenção. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, tá? Este é o primeiro e o grande mandamento. O segundo é semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus pega os 10 mandamentos e os condensa, né, em 2 mandamentos, porque quem ama não mata, quem ama não adultera, quem ama não cobiça a mulher do próximo, não é isso? Tá? Eu sei que você conhece os 10 mandamentos. Quem ama não furta, né? Quem ama não dirá falso testemunho, né? Exatamente. Quem ama honra pai e mãe. Quem ama honra pai e mãe. E assim por diante. Presta bem atenção. Jesus diz que amará o teu Deus o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, tá? Quando ele está dizendo aqui, ele está citando a tricotomia, ou melhor, tricotomia não, a alma nos seus 3 aspectos, né? No seu intelecto, nas suas emoções e no seu livre-arbítrio, ou volição, tá? Coração, né? Emoções, né? Tá? Entendeu? Intelecto, emoções e volição. Amém? Acho que eu tratei esse assunto na aula passada, alguma coisa a esse respeito, mas depois nós vamos detalhar mais isso, tá? Em nome de Jesus. Então, eu quero que você compreenda, meu amado e minha amada, justamente que Jesus ele não veio para destruir a lei, ele veio para que a lei seja cumprida. E eu quero, nesta oportunidade, falar sobre essa visitação de Deus até a 3ª e 4ª geração, né, daqueles que o aborreceram, ou seja, né, daqueles que se dobraram diante de outros deuses. Esse ato que ele fez, né, vai trazer um certo prejuízo espiritual até a sua
quarta descendência, né? A tua quarta descendência, ok? Então eu quero te convidar. Então eu quero que você se desarme para isso, para que você tenha esse entendimento. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia Sagrada. Amém, querido? Presta bem atenção. Nós sabemos que a Bíblia ela é dividida em 7 dispensações. Eu sei que você sabe disso, eu entendo que você entende isso, né? As 7 dispensações. A dispensação da promessa, a dispensação da lei, a dispensação da graça e a do milênio, né? Tá? Da graça e do milênio nós não estamos abordando, da lei, da graça e do milênio nós não iremos abordar aqui, amém? Em nome de Jesus, tá bom? Bem, você sabe que a dispensação da inocência, né, foi dentro do Éden, né? Logo o homem foi lançado fora do Éden por conta do pecado adâmico, né? Depois nós temos o homem agora conhecendo o bem e o mal, né? A dispensação da consciência. Esse homem vai voltar a pecar, né? E Deus vai destruir a humanidade, né? Que agora ela está destruída, né? Ele vai terminar com o dilúvio, essa dispensação. E ele vai começar a do governo com Noé e a sua família. Você sabe disso. Mas também não vai dar certo essa dispensação, porque levanta um dos bisnetos de Noé, um chamado de Nirode, que está ali em Gênesis capítulo 10, versículo 8, que é poderoso na terra e que Deus fala para se espalhar na terra, e agora ele vai ter um dito: não, vamos nos ajuntar. Ou seja, sempre Deus tem uma ordem e o diabo levanta alguém para dar uma contra-ordem, né, oposta àquilo que Deus fez. E por isso, né, Deus vai agora, né, trazer a confusão das línguas para esse povo. Mas Deus é bom, o bom de Deus é que ele não desiste do ser humano. Ele não desiste, né? Exatamente. E agora ele vai iniciar uma nova dispensação, a dispensação da promessa. Ele vai até Ur dos Caldeus, né? E vai encontrar ali uma pessoa em que ele vai chamar, ele vai usar para nascer, para formar, para criar uma nação. E essa pessoa, né, ele vai chamar para que para que nesta pessoa, Deus trabalha com propósito, né? Seja bendito todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Que coisa linda, né? Tá? E nós vamos ver que esse homem, ele precisa, para sair dessa terra, ou melhor, para obedecer a Deus, alguns requisitos que Deus dá a ele, né? E nós sabemos, né, que tem a ver com a terra, com a família, né, tá? E justamente, né, tá? E com o lugar. Veja bem, ele diz assim, ó: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, né, e vai para uma terra aonde eu te mostrarei. Amém? No versículo 3, ele diz que vai ser bendita toda a família da terra. No versículo 2, na parte final, né, ele fala sobre, né, bênçãos, né, tá? Abençoarei, te agrandecerei, né? E vai dizer, olha, se tu uma benção. A benção tem que ser eu. A benção não é a fábrica do trabalho, né? Não, a benção não, sou eu que sou a benção. Amém? Presta bem atenção, querido. Bem, eu desenhei ali, eu coloquei aqui no PowerPoint, né, a cor vermelha, representando Deus. Você vê aqui em cima, Deus. Por quê? Tá? O vermelho significa o sangue, e Deus, né, coloquei aqui como uma reta, né? Ele é estável, nele não tem variação. Eu coloquei 2 versículos aqui, Tiago capítulo 1, versículo 17, que diz que toda boa dádiva, né, e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, né?
Malaquias 3,6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filho de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, Deus não tem variação, Deus é estável, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus fala, Ele mantém firme naquilo que Ele fala, né? Por isso que a palavra dele tem poder. E no azul é o homem, né? O homem que é instável, o homem que é inconstante, né? Esse homem significa, né, justamente, né, essa nação de Israel que Deus agora vai formar. Vai formar. Eu sei que você sabe, né, que Moisés não, sai Moisés é Abraão. Que Abraão, né, esse homem que foi chamado por Deus, né, ele vai sair dessa terra, ele vai chegar na terra de Canaã, vai para o Egito, volta para essa terra, se estabelece ali, né? E no capítulo 15, né, ou melhor, antes disso, quando ele está saindo, né, eu quero retratar bem isso aqui, no capítulo 12, no versículo 7, você vai observar que ele chega num determinado lugar, né? Determinado lugar, e que a Bíblia faz questão de dizer, tá? No versículo 6. E passou Abraão por aquelas terras até o lugar de Siquém, grava esse nome, até os carvalhais de Morre. E estava então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Né? Olha, você vê que Deus falou com ele ali nas terras de Siquém. Tá? E essa terra de Siquém é justamente aonde nós encontramos dois montes, um monte Ebal e um monte Gerezim. Marca esses nomes também, que nós vamos usá-lo muito aqui, tá? Terra de Siquém. E quando Deus fala com ele sobre a sua descendência, isso traz uma certa alegria ao coração de Abraão, né? Porque a Bíblia vai dizer no versículo 30 do capítulo 11 que Sara era estéril, não tinha filho. Então, se Deus está falando sobre descendência, está falando justamente que vai dar filho para esse homem, né? Que ele vai ser, justamente, Abraão significa Abraão, que ele vai mudar o nome, né? Vai chamar pai fecundo. Ele vai mudar o nome desse homem para não Abrão, mas para Abraão, que significa pai fecundo. E de Sara para Sarai, não, de Sarai para Sara, porque significa mãe de multidão, ok? Presta bem atenção, querido. Eu sei que você sabe, né? Conhece a caminhada de Abraão, né, com Deus. No capítulo 15 ele vai estar um pouco desesperado, ele está dentro de uma tenda e Deus se apresenta para ele, né? E ali Deus faz uma renovação da aliança, porque ele vai reclamar justamente que ele não tem descendência, que a descendência da sua casa vai ser justamente, né, um Damasceno, o Eliezer, que era um escravo dele, que ele tinha salvado no deserto, né? Tá? E você conhece essa história. E Deus fala, não é, sai para fora, olha para o céu, conta as estrelas, assim vai ser a sua descendência. Sua descendência vai ser aquele que sai das suas entranhas. Está dizendo, vai funcionar, vai dar certo, você vai estar. Bem, ele ali sai motivado, sai alegre. Bem, mas logo no capítulo 16 a gente já vê que ele já é influenciado por Sara, né? Que agora já anda com Agar. Então, o que eu estou dizendo isso? Que você vai ver justamente nessa linha azul, a relação do homem com Deus. Ele vai se afastando da palavra de Deus. Ele vai tentando ajudar a Deus, ele vai se afastando, né? Nós vemos agora, né, que Abraão, né, vai ter um filho chamado Isaac, né, depois de um certo tempo. Aí Deus vai falar com ele também, com Abraão, no capítulo 15, né, que a descendência de Abraão vai ficar no Egito, né, por 400 anos,
né, por 400 anos, aí no versículo 13 do capítulo 15, né, tá? E no versículo 14, ele vai dizer também, mas também eu julgarei gente a qual servirão, depois sairão com a grande fazenda, tá? Uma grande fazenda. E quanto a você, Abraão, você vai descansar, vai ter uma boa velhice, né? Fica tranquilo, tá? E serás sepultado, tranquilo, tranquilo, tá? Então, aqui nós vemos justamente isso, né? Vai nascer Isaac. Isaac é um menino de oração, nós sabemos disso, né? E nós vamos ver no capítulo 24, né, que ele casa com Rebeca e que agora Rebeca, né, não pode ter filha, é estéril. Isaac ora por 20 anos para que Deus abra a mata de Rebeca e diz a Bíblia que Deus o faz dessa forma. E vai mostrar que dentro do ventre de Rebeca existe gêmeos, né? Tá? É uma gestação de gêmeos. E nós vamos ver que ela vai falar com Deus por quanto há uma briga, né, aos movimentos estranhos dentro do seu útero. Ela vai falar com Deus e Deus se apresenta a ela, responde a ela, né, justamente sobre este assunto e dizendo a ela, né, tá, que o capítulo 25, melhor dizendo, irmão, tá? Existe duas nações, que o maior vai servir o menor, né? Tá? Nós sabemos que, né, a cultura dizia que era o primogênito, que era a pessoa escolhida por Deus. Nós sabíamos que a primogênito que recebia a porção dobrada, mas Deus aqui, com os filhos de Isaac e Rebeca, resolve mudar essa questão cultural. E ele diz, não, o maior vai servir o menor, né? Mas ela não conta para o seu esposo, ela não conta para Isaac. E a Bíblia vai dizer, por quanto de não contar, né, essa história para o esposo, vai haver preferências por filho, né? Isaac, ele tem preferência por Esaú, que é caçador, né? Enquanto que Rebeca tem preferência, né, por Jacó, né, que é um homem do lar, né, que é da casa. Bem, interessante é que foi Deus que falou. Deus não precisa de ajuda. Agora nós vamos ver Rebeca tentando ajudar a Deus. Para isso ela mente, né, ela faz plano, ela faz conluio, né, para que a palavra de Deus pudesse se cumprir. Não precisamos ajudar a Deus, precisamos acreditar na tua palavra. Não precisamos, não. Deus é que vai nos habilitar e nos usar, né? Não é eu que preciso ajudar a Deus, é eu permitir que Deus me use como uma ferramenta. Você conhece a história, por conta disso, né? Agora Jacó tem que ir para a casa de Labão, porque o seu irmão Esaú quer matá-lo, e agora Isaac manda para lá ele, né, com a benção de Deus, né, a benção, né, que agora ele é a pessoa, né, que vai receber a porção dobrada, né, do pai, né, e vai ser o representante da casa. Mas o pai manda ele para a casa de Labão, né, para Harã, para que aplaque a ira, né, de Esaú. E ele vai para lá. E indo para lá, você sabe, conhece a história, ele encontra com Raquel e se apaixona por Raquel e negocia com o seu tio, né, Labão, né, negocia com ele, né, 7 anos de trabalho, mas Deus tinha escolhido Lia ou Leia para que casasse com ele, mas ele seguiu o seu coração, ele não seguiu as orientações, ele não soube fazer uma leitura espiritual, por quanto trabalhou 7 anos, né? E no dia do casamento, Labão colocou Leia, né? E quando ele acordou, né, ele ficou desesperado, também por ser um ignorante a respeito, né? A respeito do quê? A respeito, né, da cultura, a respeito das leis da terra de Harã, porque era mais velha, que teria que casar primeiro, e agora ele teria que trabalhar mais 7 anos por causa de Raquel. E assim ele o faz,
Você vai ver que o homem vai se afastando de Deus. Essa linha vermelha e a linha azul. E com o passar do tempo, né? Tá? Raquel é estéril, né? E por causa disso ela vai dar a sua ama, né? A sua empregada para que relacione, né? Vai começar a colocar a cultura, né? A tradição, né? No meio da casa. Tá? E por conta disso, né? Leia também vai dar a Bila, né? Então agora Jacó tem 4 mulheres e 12 filhos e trabalhou por muito tempo, agora ele quer voltar para a sua terra. E ao voltar para a sua terra, né, ele encontra o seu irmão. Né? Existem várias histórias que aconteceu, né, nessa caminhada, que você conhece todas elas. E eu não quero me ater a essas situações, para que senão a nossa aula vai ficar muito extensa. Mas eu quero que você entenda essa situação, ok? Bem, e eles voltam, e dali você sabe que há fome na terra, né? José é vendido para o Egito, né? E agora José é governador do Egito. Jacó manda os seus filhos ir até o Egito para a questão da comida, né? Bem, você conhece a história. Deus falou que eles ficariam ali, falou para Abraão por 400 anos. Então José leva os seus irmãos, a sua família para lá, né, para o Egito, e dá uma terra para eles, ali uma terra muito boa, coloca eles num lugar muito bom, né, e ali eles ficam naquele lugar por um bom tempo, 430 anos. Você sabe disso, né? Tá? Bem, você sabe que depois, né, esse povo agora, ele está tão distante de Deus, ele está tão distante de Deus, que em Êxodo capítulo 2, no versículo 24 e no versículo 25, vai nos trazer uma verdade, o quanto esse povo estava distante de Deus. Leia comigo o versículo 24, para que você entenda. Tá? Vamos ler o 23. E aconteceu depois de muitos deste dia, morrendo o rei do Egito, que o filho de Israel suspiraram por causa da servidão, clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, por causa da sua servidão. E ouviu Deus os gemidos, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-o Deus. O que está dizendo? Né? Está dizendo que esse povo, né, em algum momento no Egito, eles se esqueceram de Deus. Enquanto José estava vivo, enquanto Jacó estava vivo, né, havia um referencial de Deus, havia alguém de Deus. Mas chegou algum momento que esse povo foi se esquecendo. E veio um rei, um faraó, que não se lembrava dos feitos de Moisés, e pegou, né, querendo reformar, né, querendo reestruturar, reconstruir a cidade do Egito, fazer monumentos, né. Ele coloca agora Israel como escravo, né, dando para ele a porção diária para fazer tijolos, carregar pedras, né, e eles estão ali sofrendo. Agora se lembra de Deus e faz um clamor, e diz a Bíblia que se alembrou Deus do concerto que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Deus foi renovando os seus concertos com esses 3 patriarcas, né? E diz a Bíblia, né, que atentou Deus para os filhos de Israel, tá? E conheceu-os. Você vê que Deus teve toda uma preocupação, né, de conhecê-los, né? E você vai ver, né, no versículo 8 do capítulo 3, né, que diz justamente assim, tá? Portanto, desci para livrar da mão dos egípcios. Deus faz muito mais do que isso. Ele desce do seu trono, né? Ele sai do seu trono, desce à terra, se apresenta a Moisés, né? Escolhe a Moisés agora, que é justamente, né,
é esse que foi escolhido por Deus para ser o libertador desse povo das terras do Egito, e diz: agora eu desci para livrar eles. Então o que eu quero mostrar para você, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus para com este povo. Eu creio que Deus, aqui, ele desce para poder, né, livrar esse povo das mãos de Faraó. Tirar eles de lá para levar ele aonde? Ele diz para levar para uma terra boa e larga, que manda leite e mel. Ele quer levar esse povo para, justamente, para a Canaã. Para Canaã. Amém? Em nome de Jesus. E você sabe que o processo das 10 pragas, Deus foi endurecendo o coração de Faraó, né? E no final, né, você vai ver no capítulo 12, né, que eles saíram dessa terra abençoadíssimo, capítulo 12 de Êxodo, né, tá? Que eles pediram, no versículo 35 vai dizer que ele pediram aos egípcios vaso de prata e vaso de ouro e vestido, né? E o Senhor deu graça ao povo aos olhos do Egito e emprestavam-lhe a eles, despojavam o Egito. Então eles entregavam tudo e saíram da terra abençoadíssimo, né? A gente conhece que o projeto de Deus, né? O projeto de Deus para essa caminhada no deserto até a terra não seria de 40 anos, seria justamente um período que seria em torno de 1 ano e 2 meses, que é o tempo que Números capítulo 13, né, chega em Cádiz Barneia. Era esse tempo. Agora vai ver a terra. E eles peregrinam naquela terra por 40 dias. E era só esse tempo, esse 1 ano e 2 meses, mais esse período de peregrinação. Eles já estavam dentro da terra. Eles estavam em Cádiz Barneia, né, ao sul de Seir, que também já ficava dentro da terra de Canaã, ou a terra de Israel. Tá? Bem, o importante é que você entenda, né, que por não acreditar na palavra, não acreditar, né, ter em Deus, e isso gera medo, o povo quis voltar. E por causa disso, Deus não permitiu que voltasse, mas que eles peregrinassem no deserto por 40 anos, até que o último dos incrédulos pudesse agora, né, cair para a nova geração, se adentrar na terra prometida. Então, nós vamos agora para o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, no capítulo 27. O livro de Deuteronômio, na realidade, é o livro em que eles estão com essa nova geração, né? Ele é um período de 2 meses, né? Estão na planície de Moabe, estão a 2 quilômetros do Rio Jordão, aonde esse povo vai atravessar, né? Deus vai abrir o Rio Jordão, eles vão entrar na terra prometida, em direção ali à sua primeira parada, Gilgal, né? Gilgal. Então, o capítulo 27, né? Moisés está falando para esta geração, que até então ele está ensinando agora, essa geração que não conhecia a lei, ele está ensinando para eles como que a conduta deles deve ser daqui para frente. E ele vai dizer algo muito interessante, né? Vai dar ordem, né, para que eles possam escolher pedras, né? Pedras não lapidadas, pedras virgem, e agora passa uma caiação, pinta elas de branco e vai escrever a lei do Senhor. A lei do Senhor, sabe? Assim que passar, assim que entrar no Jordão, a primeira coisa que eles têm que fazer é escrever a lei do Senhor. Capítulo 27, Deuteronômio, versículo 3, tá? E depois que eles passar, né, eles vai levar, né, para o monte Ebal essas leis, ok? Tá? Você vai pegar essas pedras, né, do monte Ebal, né, e vai caiar e vai escrever essas leis ali, tá? E eles vão edificar um altar de pedra. Diga comigo, altar de pedra. Fica bem atentos daí, tá? Pedras que não vai ser lapidada, não foi tratada, não foi passada pelo moinho, tá? Não passou ferro nela. Pedra bruta, pedra virgem, né? Vai fazer um altar, tá? Um altar.
Bem, presta bem atenção, querido, que essa questão de um altar de pedra também é algo que tem que entender, compreender. Isso tem que chamar a nossa atenção para esta verdade. Porque a gente sabe, querido, que mudando a dispensação também muda, né? O meio, a forma de como se faz uma adoração, né? Tá? Então nós sabemos que o altar de pedra era um altar feito no tempo dos patriarcas, né? Que era justamente o final, né? Vem com o governo, né? Na dispensação do governo, no final nós vamos ver Noé fazendo um altar de pedra, né? Depois nós vamos ver Abraão fazendo um altar de pedra, né? Agora, quando muda a dispensação, aqui nesse exato momento já existia a lei, já existia o tabernáculo móvel e o altar era de bronze. Eu sei que você sabe isso, mas a minha pergunta é: por que que Deus pede para fazer um altar de pedra? Por quê? Por que que Deus pede? E o interessante, né, é que ele vai dizer: vocês indo para Siquém, vocês vão para o mesmo lugar aonde Abraão fez um concerto comigo, né? Fez uma aliança comigo. Vocês vão para esse mesmo lugar. Por que que eles teriam que ir para Siquém, tá? Ok? E eles deveriam levar ofertas pacíficas. O que significa a oferta pacífica? Oferta de gratidão, oferta de dedicação, né? Oferta de reconhecimento, né? Exatamente, pelos benefícios que o Senhor tinha feito com eles, ok? Então você vai ver que agora Moisés está ensinando essa nova geração o que eles vão fazer. E chegando lá, vai dividir. No Monte Ebal vai ficar 6 tribos. E no Monte Gerizim, 6 tribos. No Monte Gerizim, né, vai ficar a tribo de Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim, aonde vão ser falado a respeito das bênçãos, né, as bênçãos. Né? E no Monte Ebal vai ficar a tribo de Rubens, de Gade, de Assar, de Zebulão, de Dan e Naphtali, aonde serão falados sobre a maldição. E depois que for, né, o sacerdote, né, os levitas, né, estiver falando sobre as maldição, né, aqueles que estiver ali, né, vai ter que dizer justamente, né? Porque vai ser maldito aquele que não confirmar as maldições que os levitas estiver falando, né? Que nesse caso aqui, né? Ele é Finéias, né? O levita, o sacerdote é Finéias, né? Finéias e Eleazar, neto de Arão, tá? No versículo 26 do capítulo 27, vai dizer assim: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, e não cumprindo, todo o povo dirá amém. Cada lei que eles iam dizendo, o povo dizia amém. Amém significa assim seja, assim aconteça, tá? Ok? E nós vamos ver no capítulo 28, do versículo justamente 3 ao versículo 14, as bênçãos que vão vir sobre o povo e que aqueles que estavam no Monte Gerizim deveria dizer amém, né? Tá? E também vai dizer do versículo 16 ao versículo 68 sobre, né, justamente o castigo da desobediência por não cumprir essas leis, né, sobre essas bênçãos, ok? Então Deus está falando isso, ok? Veja bem aqui. Bem aqui, o povo entra na terra prometida. A primeira coisa que também vai falar, vai mostrar que eles fizeram em Josué, né? Josué, é isso mesmo, quero que você vá comigo. Em Josué capítulo 5, você vai ver, né?
que agora morreu, a história é, morreu Moisés, né, assumiu agora justamente, né, esse menino chamado Josué, né, para levar o povo a possuir a terra, tá? E no capítulo 5 agora eles estão ali em Gigal, já estão dentro da terra, já atravessou o rio Jordão. Deus fez um milagre, abriu o rio Jordão, eles atravessaram. E agora eles estão ali dentro, e Deus agora para essa geração, a primeira coisa que eles vão ter que fazer quando entrar na terra prometida é justamente circuncidar. Circuncidar. Deus pede isso para ele. Né? Nós vamos ver aqui em Josué capítulo 5, né? Do versículo 1 ao versículo 9, sobre a circuncisão. Depois que passa o tempo da cicatrização, todas essas coisas, agora o homem tem uma marca dizendo que ele é do Senhor, né? É do Senhor, ele é circuncidado. Aí ele vai ter que celebrar a Páscoa, né? Ali em Gilgal, né? E quando ele estabelece essa Páscoa, quando ele realiza essa Páscoa, ele está dizendo justamente, né, que ele está recordando os tempos difíceis do Egito, da caminhada no deserto, e que agora eles estão na benção. E aí vai acontecer algo interessante, né? Vai cessar o maná, né? E agora eles vão começar a comer do trigo da terra. Diga comigo, maná e trigo. Maná é para o deserto, é provisão de Deus. Trigo é para a terra da benção, é a palavra. Amém? É quem se alimenta da palavra. Amém? E depois disso, né, nós vamos ver no capítulo 8, né, do livro de Josué, que depois que Ai é destruído, né, Josué agora vai chamar o povo, vai para Siquém, e Josué no versículo 30 ao versículo 35, nós vamos ver que ele vai fazer tudo o que tem que fazer, né? Aquilo que Moisés ensinou para ele e para o povo. Ele vai subir, né? Ele vai até a Siquém, que é um vale de mais ou menos de 1.000 a 500 metros, que está entre o Monte Ebal e o Monte Gerezim. 6 tribos no Monte Ebal, 6 tribos no Monte Gerezim, né? Os sacerdotes, né? Creio que os netos e bisnetos de Arão, né? Eleazar e Finéias e Eleazar, que Finéias é pai de Eleazar, né? Melhor dizendo, vão estar falando, e o povo vai estar concordando com essas verdades. Amém? Ok. E aqui é justamente esse fato aqui. Josué capítulo justamente 8, do versículo 30 ao versículo 35, aonde há a renovação da aliança. Deus, você vê que aqui, que é Deus que traz o povo de novo para Ele. Diga comigo, para Ele. É Deus que traz o povo para Ele. Exatamente. Deixa eu só acertar aqui, que me veio a minha memória, que o negócio é assim. É Deus que traz, tá? Presta atenção, querido. Agora, esse povo que Deus traz de volta, né? Veja bem que eles estão dentro da terra prometida. Então eu entendo uma coisa. Se a lei era sombra das coisas futuras, então isso me diz que quando eu me chego a Cristo, né, eu tenho uma circuncisão, eu aceito a Jesus, eu sou discipulado, né, aí eu vou ter justamente, né, a prática que era na época, era a prática de participar, né, da Páscoa, né, da Páscoa, celebrar a Páscoa. Para nós é a ceia. Depois de batizado eu participo da ceia. E depois da ceia eu tenho que ir para o monte. É isso que está dizendo aqui. E diz que tudo isso é sombra das coisas que haveria de vir.
né? Tá? Então, o que vem é a igreja. Você pode adorar a Deus comigo? Aleluia. Você vê que é Deus que traz o homem para cá, né? Para a faixa vermelha, traz para ele. É Deus que cria todo um organismo para que o homem volta para ele. Você pode adorar a Deus por isso? Por isso que Jesus vai dizer: não foi vós que me achou, não foi vós, foi eu. Foi eu que te achei, foi eu que te comprei, foi eu que te fiz. Você pode adorar a Deus? Ei, você depende dele, eu dependo dele. Trouxe para ele, ok? Beleza. Tá ali no monte Gerizim, onde fizeram o altar, né? O altar de pedra, que era justamente o mesmo altar que Abraão tinha feito nesse mesmo lugar, tá? Onde ele fez aliança. Agora eu entendo que esse altar é da renovação da aliança, Agora, esse período aqui significa 20 anos de Josué e o povo dentro da terra prometida. Nesses 20 anos, o povo de Israel vai se afastar novamente de Deus nesses 20 anos. Tá? São 31 guerras, 31 conflitos que vai levar esse período de 20 anos. Mas Deus disse que ia levar eles, e ele sabia disso, para uma terra para uma terra boa e larga, e que manda leite e mel. Leite e mel. Eles estão 30 anos nessa terra. A terra realmente é boa, ela produz, mas o leite e mel até agora não temos usufruído. O que significa o leite e o mel? É a paz, é a alegria, é a prosperidade, é a satisfação, né? É o viver bem, é o viver livre. Tá? Então, isso eles não tinham experimentado. Agora, Josué, né? Chegando a certa altura da sua vida, ele reflete. Tá? Por isso que é bom a gente saber fazer leitura espiritual. Por que estamos vivendo dessa forma? Por que é sempre guerra, guerra, guerra? Eu estou dentro da terra, eu estou dentro da igreja, já são 20 anos que eu estou, só guerra. A terra é boa, é larga, mas eu não consegui até agora usufruir do leite e do mel. Eu não consigo avançar, eu não consigo crescer. Presta bem atenção. Olha, eu não sei o que fez, mas só sei que ele repensou, e a Bíblia vai dizer no capítulo 24 de Josué, tá? Que ele precisa tomar uma atitude. Tá? Deus falou com ele entende isso. Tá? Ele vai chamar, diz a Bíblia assim, ó, depois juntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de quem? De Deus. Ele chama todas as autoridades de Israel. E o que eu acho interessante, querido, que ele não vai para Siló, porque o templo agora está em Siló. O sacerdote agora é Eleazar. Eleazar, né, que é o sacerdote. Talvez nós temos essa atitude, né? Tá? Mas ele não foi, ele foi justamente para Siquém. E começa a falar. E agora ele vai compartilhar, né, com essas autoridades algumas coisas. Muito importante, que ele entende que foi o fato que eles não conseguiram manter uma intimidade com Deus ao longo desse tempo, né? Desde Abraão até eles. O povo sofre, o povo se afasta, né? E ele vai conversar com essa liderança justamente em Siquém. Por isso que Deus gosta, ama, né? O desejo de Deus é que nós conhecemos a Ele, tá? Que nós conhecemos. Olha o grito de desespero de Deus que está ali em Êxodo capítulo 4, no versículo 2. Ele vai dizer assim:
eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Todo-Poderoso. Pelo meu nome, eles não me conheceram. Olha que grito de desespero de Deus. Quer ver outro grito de desespero de Deus? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, chegamos aqui no momento em que nós vemos que esse homem chamado Josué, né, ele vai fazer essa convocação e vai mostrar para eles que até então, né, eles não têm servido o Senhor com sinceridade. Eles não têm sido verdadeiros diante de Deus, tá? Ele chama eles, né, tá, para temer o Senhor. O que é? Ter respeito, né? Ter obediência. Então ele vai dizer, agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade. O que ele está dizendo? Até agora nós não respeitamos o Deus que nós servimos. Até agora nós não fomos sinceros ao Deus que nós servimos, né? Então, né, ele vai chamar e ele vai identificar o porquê. O porquê que faz com que eles sejam desobedientes. O que, né, exatamente faz com que eles não temam o Senhor, né? Não sejam sinceros. Ele vai dizer aqui, ó, deitai fora os deuses ao qual serviram os vossos pais, né, da além do rio, né, serviram os seus pais da além do rio, né, e no Egito, né, e serviu o Senhor, né? Algumas versões, vai até a Almeida mesmo, a versão da Almeida, né, vai dizer da além do Eufrates, né, da além do Eufrates. Quem era da além do Eufrates? Então ele começa a falar de deuses da além do Eufrates, deuses do Egito. Ele vai dizer no versículo 15, os deuses dos amorreu em cuja terras habitai. Então, 3 tipos de deuses ele já está falando. E ele vai dizer no versículo 20, né, deuses estranhos. Deus, 4 tipos de deuses que eles estão carregando, tá? 4 tipos de deuses que está no meio do povo de Deus. E Deus diz, né, que visitará até a 3ª e 4ª geração aqueles que o aborrecer, quer dizer, servindo a outro Deus, adorando a outro Deus, a servir a outro Deus. Ou seja, eles estavam carregando Deus. Quem é da além do Egito? Ou da além do Egito, quem é da além do Eufrates? Abraão e Sara e Ló. Então quer dizer que quando saíram de lá, eles trouxeram deuses escondidos. Josué que está falando. Josué que está falando. Ah, isso fala de deuses da minha cultura terrena. Ah, os deuses do Brasil. O Brasil é consagrado à Rainha dos Ares, Nossa Senhora Aparecida. Ah, então eu tenho trazido deuses, a do Japão, deuses do Peru, Deus. Sim, ele está dizendo isso aqui, né? Ah, Deus dos Egito, aonde eu fui escravo. Ah, eu estou trazendo deuses da onde eu fui escravo, da onde eu fui dominado. Ah, então eu estou trazendo Deus, carregando Deus dentro de mim, da cocaína, do álcool, da prostituição. Ah, então de onde eu fui, Egito significa o mundo. Eu estou trazendo Deus do mundo. Estou trazendo para dentro de mim também, tá? Ah, esse poder de influência eu estou trazendo. E agora eu estou no Japão. Uxi, aqui existe mais de 8.800 deuses. Então, quer dizer, eu tenho tocado aqui no ocultismo, eu tenho carregado deuses daqui do Japão. Ele está dizendo ainda, deuses estranhos. Deuses estranhos. Meu Deus, que coisa interessante. Coisas interessantes. Coisa interessante. 4 tipos de Deus que ele vai dizer. Sabe por quê? Que vocês não conseguem, nós não conseguimos ter um alinhamento com Deus, uma intimidade com
Ah, o meu caminho não é igual aos seus caminhos. Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Nós temos que entrar em sintonia. Ah, o que é amar a Deus mesmo? Amar a Deus não é carregar Deus estranho, né? Não é andar carregando deuses da minha cultura, Deus da minha tradição, Deus do mundo. Não, Deus da terra onde eu estou. Não. Não, amar a Deus é eu me despojar de toda essa idolatria. Toda essa idolatria. Em nome de Jesus. E aí Josué está nos ensinando isso. Ah? É a restauração da aliança em Siquém. Sabe o que ele vai dizer? Eu não sei quanta voz. Cada um decide por você mesmo. Cada um toma uma decisão. Você quer ter sintonia com Deus? Quer ter intimidade com Deus? Precisa fazer isso. Eu não sei se vocês vão fazer, mas uma coisa eu tenho uma certeza. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Com certeza, eu e a minha casa nessa época significava justamente Josué e a sua esposa. Josué já estava com 110 anos. Depois de alguns dias ele vai morrer. E a Bíblia vai dizer uma coisa muito interessante no livro de Juízes. No capítulo 2, tá? Que logo depois que morre Josué, tá? No versículo 8 vai dizer assim: e faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, de idade de 110 anos, sepultaram no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no Monte Efraim, para o norte do Monte de Gás. E foi também congregado, tá? E vai dizer assim, tá? Aquela geração dos seus pais. Outra geração após ele, depois se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera em Israel. No versículo 10, vem uma nova geração que não conhece. Então Josué, querido, presta bem atenção aonde está o mouse aqui. Tá? Veja bem, Josué, ele vai se voltar ao Senhor. Ele vai se voltar ao Senhor. E ele e a sua casa, neste momento, os filhos dele já não estão com ele mais. Porque faz parte da outra geração que não conheceu o Senhor. Não conheceu o Senhor. Amém? Mas Deus diz que a terceira e quarta geração. Presta atenção. Presta atenção. Quantos anos tem uma geração? Uma geração, ela é a média de uma geração. Na nossa geração, ela tem a média de 70 a 80 anos. O brasileiro hoje, ele vive na média de 70. Mas se fosse por Deus, seria de 70 a 80. O que passa disso é enfado e canseira, diz ali no Salmo 90. Não é isso? Mas nessa época, a média de vida, a Bíblia vai nos dizer que Abraão viveu 175 anos, Isaac 180, Jacó 145. Tá? Mas se a gente pegar a idade de Abraão, e multiplicar por 4, eu creio que você vai ter um número mais ou menos de 708 anos, 54, ou melhor, deixa eu só ser mais exato aqui, irmão, tá? Eu já até fiz essa multiplicação, mas eu esqueci, tá? Dá 700 anos, 4 gerações. Aqui, eu pus a data aqui, para você prestar atenção, no ano, aqui em cima, no ano 2084, foi a chamada de Abraão. Aqui, no ano de 1376, foi a morte de Josué, que foi no mesmo período dessa reunião, após esse período dessa reunião. Se você fazer aí a subtração, você vai encontrar 699.
parece que é isso, basicamente é isso, tá? E o que eu quero te dizer, querido? O que eu quero te trazer? Então, aqui está falando de três a quatro geração que Deus vem visitando esse povo, vem visitando esse povo, vem visitando esse povo por causa da idolatria. Mas chega aqui, bem aqui, onde vai fazer 700 anos, Deus chama esse povo para um concerto. Esse povo sai. Quando vem aqui, 20 anos depois, Josué entende. Ele chama, agora é Josué que chama o povo para o concerto. Então, querido, nós vamos ver que os juízes, eles iam, Deus chamava para o concerto, Deus entregava eles, chamava para o concerto. E a vida tem sido assim. O que eu quero falar com você? Preste atenção, querido, presta bem atenção. Eu sei que esse assunto é um assunto que às vezes é um pouco perturbador para você. Aqui está você, aqui está eu. Eu sou, né, a primeira geração dos meus pais. Eu sou a segunda geração dos meus avós. Eu sou a terceira geração dos meus bisavós. Eu sou a quarta geração dos meus tataravós. Eu coloquei aqui em cima Êxodo 28, 5, somente a parte, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Um exemplo. Eu sou convertido, estou aqui, tá? Eu estou aqui. A minha mãe e meu pai, eles se converteram na caminhada, né? Depois que eu me converti, eu tinha 36 anos, eles se converteram, né? Eu tenho uma avó que se converteu no meu lado paterno, né? No meu lado materno, eu tenho meus dois avós que se converteram, mas depois de velho. Ok. Vamos fazer um exemplo aqui. Se esse tataravô, tá? Esse tataravô, né? Que eu particularmente eu venho de uma descendência, né? Paraguaia, né? Tá? Espanhola, né? E árabe, tá? Então, na minha descendência árabe por aqui, nenhum era crente. Todos eles adoravam Alá, né? E veio para cá, na Espanha, né? Adorando Alá e se convertendo ao catolicismo. Os meus avós, né? O meu avô paterno aqui, né? Meu avô paterno aqui, ele é católico, tá? Meu pai se converte, né? Depois de muito tempo, depois que eu me converto, né? A minha avó materna era índia, né? Os índios adoravam os seus deuses, seus xamãs, os seus, né? Lá, né? Os meus bisavós eram índios, a minha avó era índia, tá? Então, eu venho aqui com quantas pessoas aqui que invocaram seus deuses, né? 8 pessoas do lado do meu pai. Do lado da minha mãe, também a mesma coisa, 16 pessoas. Aqui são 8 pessoas que também da mesma forma geraram visitação de Deus até a terceira e quarta geração, né? Até a terceira e quarta. Eu sou a quarta. Então, eles geraram sobre mim, né, essa visitação de Deus, né? De Deus. Essa pecado familiar de idolatria. Os meus avós, meu pai, em algum momento também praticaram. Então, a Bíblia diz para mim, no capítulo 26, no versículo 1 e 2 de Provérbios, como a neve no verão, como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Como o pássaro no vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem causa não se estabelece. Eu quero dizer para você que todas essas visitações ou maldições não é dada pelo diabo. É Deus que diz que visita até a terceira e quarta geração. Ou seja, é Deus que parece que coloca a mão no peito do ser humano e diz,
Você tem que se acertar. Você tem que se acertar. Não é isso? Tá? Então, eu particularmente entendo que eu carrego sobre a minha vida 16 dos meus tataravós, com mais 8 dos meus avós, que já vão para 24, com mais 4 dos meus avós, que já vai para 28, com mais 2 dos meus pais, que vai para 30, eu carrego possivelmente 30 maldição das gerações, né? Que são visitação de Deus por causa da idolatria que eles praticaram. Entendeu? Então eu mostrei para você na Bíblia essa visitação. E Deus me trouxe esse conhecimento para que eu pudesse quebrar todas essas visitações ou maldições que de Deus, presta bem atenção, querido, eu não quero glorificar o diabo em nenhum momento. É Deus, ainda que Deus use o diabo, use os demônios, né, para trazer. Agora eu também tenho que entender que eu fui o alvo, né, dessa visitação, dessa maldição, mas que também quando eu caso, eu também posso ser o gerador nos meus filhos, nos meus netos, nos meus bisnetos e nos meus tataranetos, até a quarta geração na minha descendência. O que eu quero te chamar a atenção? Eu quero que você entenda isso. Você vê que Deus usou Moisés para falar para ele da renovação da aliança, para quebrar toda essa visitação de Deus, trazer eles para Deus de novo. Depois Deus vai dar esse entendimento para Josué, para trazer o povo para Deus de novo. E Deus está me usando aqui para quebrar todas essas maldição, tá? Que tem vindo sobre nós. Em nome de Jesus, vai ser quebrada. Vai ser quebrada em nome de Jesus. Me procure, né? Me procure, né, por inbox, né? E nós iremos conversar sobre esse assunto para nós quebrarmos todas elas em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te glorificar por esse momento que passamos aqui estudando, aprendendo acerca da tua palavra. Deus, que essa palavra venha, papai querido, ó Deus, retinir na nossa mente, venha nos perturbar, venha, papai querido, ó Deus eterno, nos atrair, para que nós possamos compreender a tua vontade para conosco, para sermos livres, Senhor, porque a tua palavra me garante: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus, anima meu irmão, Senhor, a me mandar uma mensagem, para que nós possamos, papai querido, ó Deus, darmos passo para a liberdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você pode dizer amém, amém. Até a próxima aula. Beijo no seu coração.